Boa noite, minha gente. Olá, vocês estão me ouvindo direitinho? Muito boa noite. Uma live muito especial. Oi, meu amorzinho. Eu sei que você tá felizona de me ver aqui. Eu tô lembrando da tua foto, sabia? Eu tô lembrando da tua foto, de você só comemorando da live pré-prova essa. Deixa a professora falar uma coisa nesse início de live, tá? Que bom, tá ótimo, já tive um feedback. Nesse início de live, vai compartilhando no grupo de vocês. A professora não faz parte de grupo nenhum. Da ESA, nos grupos que vocês pertencem. Bom, isso se vocês desejam o bem do coleguinha, né? Porque assim, as lives pré-prova do Estratagema, elas não deixam a desejar não. Então assim, se você quer bizu para a tua prova de redação e você quer abençoar a vida do seu amiguinho, você vai compartilhar essa live aqui. Se você é meu aluno papirando, compartilha com a galera do papirando. A professora não colocou no grupo lá do Telegram, porque eu tô fazendo uma live pelo meu canal do Estratagema, embora eu dê aula para vocês pelo papirando, né? Mas as lives de redação do Estratagema, pré-prova, a professora costuma trazer conteúdo bastante pertinente. Isso é magia, professora? De onde surge, né? Do além? Não é isso, não é bem isso. Bastante preparo. A professora analisa a banca, estuda pra caramba, né? Estuda bastante. Eu disserto, assim como vocês. Então, eu sei que tem uma galera preguiçosa para dissertar nesse pré-prova de ESA. Por quê? A gente teve uma mudança muito significativa no edital esse ano, gente. Né? É óbvio que vocês já sabem dessa mudança que eu vou falar agora a respeito do edital. Mas é uma mudança significativa. Vai dar, meu amor. Vai dar boa. Vai dar. Vai virar sargento barra sargenta ainda este ano. E ano que vem vai estar linda e plena de fardinha. Maravilhosa. Mas é óbvio que eu sei que vocês sabem a respeito dessa mudança no edital, porque notícia boa e notícia ruim, notícia em geral corre rápido, né? A prova de vocês, ela não é uma prova só classificatória, não é mais uma prova classificatória. Antigamente era assim, você fazia a sua prova e você poderia estar ou não dentro do número de vagas, confere. Hoje em dia não é mais assim. De acordo com a mudança do edital, o que acontece? Se você atinge a pontuação mínima, que é metade, por exemplo, se a redação vale 10, o que você precisa acertar? 5, é tua nota mínima, 5, pelo menos a metade. Mas olha só o que é importante você entender a respeito dessa mudança. Muita gente e alguns cursos, inclusive, começaram a publicar na internet para deixar o estudo da redação de lado, negligenciar a redação. Não é bem assim. Porque o que a banca vai fazer para continuar a peneirar esse candidato? Né? Eles não querem um sargento que entende de história, de geografia, de matemática. Fazem prova de inglês agora também, né, galera? Inglês e tal. Mas eles não querem um sargento que sabe tudo isso, mas não sabe dissertar. Na hora de escrever um ofício, não sabe defender um ponto de vista, argumentar a respeito de alguma necessidade do quartel, enfim. E isso acontece bastante em concursos por aí. O cabra estuda só para aquela matéria específica, o miserável. Na hora de fazer um documento, um ofício, uma ata, alguma coisa assim, é aquele show de horrores. Então, o que a banca com certeza vai fazer? Então você já se prepara psicologicamente, porque é muito provável pela minha experiência, que a banca não pegue leve com o tema da redação, sabe? Ela não é maneira, a tua banca de redação não é boazinha. Você, ai, que gentil essa banca, né? Que gracinha. Agora o meu concurso não é classificatório. Agora ele é só eliminatório, eu só preciso tirar 5 na minha redação. Que maravilha! Ela vai te dar a mão e vai puxar o teu tapete. Então, muito provavelmente, o tema da tua redação vai vir com um nível de dificuldade um pouco maior. Talvez a gente pegue um tema mais subjetivo,
né? O que a gente... Gente, surgiu uma mensagem do WhatsApp aqui na minha tela. Como é que eu vou fazer para tirar isso aqui? Ai, consegui, graças a Deus. Mas, de repente vem um tema mais subjetivo, né? Que é o tema que vocês comumente chamam de temas abstratos. Pode ser que sim. Pode ser que não seja um tema tão abstrato, mas seja um tema que tenha... De repente você tem uma certa dificuldade em relação ao repertório sociocultural. Então, vejam. A questão aqui vai estar todo mundo no mesmo barco. A prova agora para todo mundo é uma prova eliminatória e todo mundo vai fazer essa redação com um grau de dificuldade um pouco maior. A gente teve no domingo passado, ou domingo retrasado, acho que foi domingo passado, gente, a professora tá meio fora, acho que foi domingo passado, a prova da SpaceX, eu achei o tema da prova da SpaceX bem tranquilo. A propósito, os temas da SpaceX eu acho infinitamente mais tranquilos do que os temas da ESA. Podem dizer o que quiser, os temas da ESA geralmente são mais... A banca de vocês pega pesado. A prova objetiva da SpaceX, ela tem um nível de dificuldade maior e a prova de redação de vocês, ela vem arrebentando. Esse é o meu ponto de vista enquanto professora de redação, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre repertório sociocultural, que essa, na verdade, era a minha promessa para hoje, tá? Passado é ótimo. Essa é a minha promessa para hoje, né? Falar a respeito de repertório sociocultural. Tem gente falando comigo, prof, ano 18 e 19 foi bem subjetivo. Eu concordo. Ano passado veio um tema mais social. Estão apostando muito que será um tema social também, visto que eles seguem essa repetição. Eu acho, sabe, que a banca de vocês não tem um padrão assim estabelecido. A banca de vocês é vida louca. Por isso que eu acho a banca da SpaceX mais tranquila. Se você perceber, os temas são de mais fácil abordagem, os comandos são mais fáceis de serem compreendidos, sabe? Então, assim, falar sobre um padrão, essa repetição, né? Pode ser que sim, tomara que sim, porque se a gente enxerga esse mini padrão, a gente já se prepara. Mas eu acho que uma pegada social, ela é relativamente mais tranquila do que um tema subjetivo. Eu prefiro também, viu? Então eu estou na torcida para que seja dessa forma. E a Gleice está falando assim para mim, estava bem tranquilo mesmo. Então você fez a prova da SpaceX. Eu acho esse tema de redação tranquilo. E pelo visto eu não tô doida, né, Gleice? Mas vamos lá. Em relação ao repertório sociocultural, pensa aqui comigo. Quando eu dou aula para a galera do Papirando, né, que é a minha turma ESA desse ano que vem provavelmente a prof não vai estar mais no Papirando, a minha turma vai ser aqui no Estratagema, mas vamos lá, quando eu estou dando aula de repertório sociocultural, seja no Estratagema, seja no Papirando, eu falo assim para eles, gente, qual é a tendência de vocês? A tendência é que vocês pensem em repertório sociocultural decorado. Eu acho que o repertório sociocultural decorado é bom, ele é maravilhoso, mas ele não pode ser sua única estratégia. Você precisa ter como carta na manga um tipo de repertório sociocultural que você vai conseguir pensar sozinho na hora da prova. Vamos pensar nos tipos de conteúdo que você consome em casa, né? O tipo de conteúdo que você consome em casa. Netflix, eu tô falando de Netflix, mas eu poderia estar falando de outras, eu não sei, essas plataformas de streaming, sei lá como é que fala isso. Tipo, das Discoveries da vida, os filmes, telecine, essas coisas que vocês consomem quando vocês não estão papirando horrores, não estão dormindo e babando em cima dos livros, não. Vocês consomem Netflix, vocês consomem o conteúdo aqui do próprio feed do Instagram e quando vocês vão naquela aba pesquisar e ficam horrores lá passando lá os conteúdos, que nem eu faço, e às vezes chegam notícias para vocês. Direta ou indiretamente, vocês consomem notícias de portais, tipo, que chega na sugestão da tua página inicial do celular. Notícias, exemplo. Na página inicial do meu celular, eu nunca configurei esse negócio. A gente vai ficando velho, a gente não configura nem mais toque de telefone. A página do meu celular aparece notícias, aí você passa pro lado saúde, estilo, vida. Já veio da fábrica, assim. Direto ou indiretamente, você está jantando, aí a tua mãe, teu pai, sei lá quem, está assistindo a um jornal. E aí você vê uma notícia sobre queimadas no Pantanal. E aí você vê notícias também sobre um vulcão que entrou em erupção e pode atingir a costa, pode atingir o litoral brasileiro. Então, veja,
você precisa ter alguns insights e entender que o repertório sociocultural é um tipo de conteúdo que você já consome. Não é apenas a frase que você decorou. Porque se cai um tema muito fora da curva, isso vai te deixar completamente desesperado, porque você vai ter frases prontas e repertório sociocultural que de repente não vai caber ali. Por exemplo, um tema sobre doação de órgãos que teve há alguns anos, né? Se eu não estiver doida, foi no EB, sim. Prova de vocês. Eu acho que eu não tô doida. Gente, se você só tem citação decorada, fala pra mim uma coisa. Que tipo de frase que vai caber num tema de redação sobre doação de órgãos? Em nome de Jesus. Olha só como você precisa contar com o seu conhecimento de mundo. Falar a respeito do advento do SUS, né, que promove o transplante de órgãos de forma gratuita, embora a fila de transplantes, isso aí já dá um parágrafo de argumentação, né? Mas o repertório está na citação do nome do SUS. E você tem esse repertório, Sistema Único de Saúde. Aí na hora da prova você pensa assim, vou acessar meu HD e vou pensar numa frase para colocar nesse tema aqui sobre doação de órgãos. Acabou a tua prova ali. Porque você não aprendeu a pensar em repertório sociocultural fora da caixa, sabe? Então, antes de a professora começar a pontuar repertório sociocultural de acordo com determinados macrotemas, por isso é ruim decorar caveirão. É verdade, decorar caveirão deixa vocês assim muito limitados, eu sei, eu concordo. A prof é a favor de um caveirão que seja mais flexível, sabe? Aquele caveirão que você pensa, você adapta de acordo com o texto. Geralmente o caveirão ele vem muito prontinho, você vai encaixando pouca coisa de conteúdo. Aí eu sou contra, né? Porque isso te pega desprevenido e cara, isso não é pouca coisa, isso rende simplesmente mais 365 dias de estudo. No mínimo, porque de repente é um balde de água fria no sonho de alguém, sabe? Isso é muito sério. Então, vamos lá. Eu não lembro o que eu estava falando, eu só sei que agora, lembrei, pensar em repertório sociocultural. São repertórios que vocês já consomem, né? Vocês pensam automaticamente em filmes, vocês pensam em séries, vocês pensam em livros que vocês consumiram e leram no ensino médio. Você pode citar o nome de um personagem que viveu, por exemplo, é um tema sobre depressão, ansiedade. Um personagem, por exemplo, eu tô falando do meu conhecimento de mundo. Eu estudei literatura russa na faculdade, eu cursei alguns períodos de russo, né? Aí eu estudei literatura russa, então eu citaria Crime e Castigo, do Dostoiévski, que tinha um protagonista que é meio fora da caixa, né? Ele tinha um problema, assim, ele tinha uma fobia social, entende? Citar o nome de um personagem, citar aquele personagem da série, os tal dos 13 porquês que vocês assistiram na Netflix, da menina que cometeu suicídio, deixou cartinha pra todo mundo. Esse tipo de conteúdo vocês consomem, né? Que mais? Letra de música. Que mais? Documento. Vocês costumam decorar alguns artigos da CF, né? Da Constituição Federal? Sim, CF. Alguém falou comigo aqui. Foi a Grazi que falou comigo. Dona Grazi, você está por aqui? Chuchu, arrebentou. Eu não sabia que também servia como repertório. Tá falando do SUS, né? Sempre tive dificuldade com essas citações, ainda mais para ESA. Sabe, Grazi, o repertório sociocultural, a redação sobre Covid, Caio, acho que sobre saúde, de repente, né? Mas sobre Covid especificamente, eu acho que é dar de bandeja essa redação para vocês. Acho que a banca vai pegar um pouquinho mais pesada no tema, porque a redação agora ela é só classifica eliminatória, entende? Seria um tema muito fácil. Mas, Grazi, vamos pensar em repertório sociocultural comigo aqui, ó. Repertório sociocultural, qual é a definição de repertório? É tudo aquilo que você traz de informação externa para o teu texto. Tudo aquilo que legitima aquilo que você está falando. Se você está dizendo, por exemplo, que eu estava falando de doação de órgãos e você estava falando do tal do SUS. Isso, saúde foi do ano passado. Eu também acho que não vai cair, não. Então, assim, Covid, eu até coloquei algumas coisas assim sobre saúde, mas eu acho que meio ambiente, educação e tecnologia, a gente vai bater nessas 3 teclas hoje, tá?
Não vamos deixar passar batido nenhum desses três. Por nada, Caio. Mas tudo que você traz de informação para legitimar aquilo que você disse é repertório sociocultural. Importante é você trazer um nome, trazer algo de concreto e que seja do mundo externo, que todo mundo tenha conhecimento, que não seja só uma opinião da Grazi. Entende isso? Isso é repertório sociocultural. Se eu digo, por exemplo, que no Brasil existe a oferta gratuita, existe a oferta de... exemplo, no Brasil existe o fomento, fomentar significa alimentar, estimular. Existe o estímulo, a doação de órgãos, piriri, pompom. Aí, para que serve o repertório sociocultural? Por que você cita um órgão? Para que o teu texto não seja um compilado de achismos. Aí você vem e cita o SUS. Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde é responsável por realizar os transplantes de órgãos e o Ministério o Ministério da Saúde, por meio de campanhas midiáticas, isso é quase trecho de conclusão, né? O Ministério da Saúde, por meio de campanhas midiáticas, busca objetiva conscientizar a população acerca da importância do transplante de órgãos. Então, tudo que você traz de informação, seja o nome de uma pessoa, o nome de um órgão, um documento, uma instituição, a ONU, a Unesco, por isso que o IBGE, muita gente que grava dados do IBGE para redação, porque é o nome de uma organização, assim como a ONU. Você cita o nome da Organização das Nações Unidas, um tema sobre refugiados, por exemplo, dizendo que o compromisso com os refugiados é um compromisso de escala mundial, em que muitas nações estão engajadas no processo de repatriação, eu acho que é repatriação dessas pessoas que estão desabrigadas, desalojadas e sem perspectiva de vida. Dessa forma, nessa perspectiva, a ONU, Organização das Nações Unidas, tem organizado campanhas de conscientização a essas nações, viu só? Você traz um nome, você traz algo de concreto para legitimar aquilo que você está dizendo no teu texto. Tem gente falando comigo, EAD seria mais fácil de cair, eu creio. Eu também acho, viu, Teófilo? Não tinha pensado, viu, nessas... Alguma coisa do tipo assim, as novas configurações da educação. Perspectivas futuras para a educação no Brasil. Maravilha. Olha só, pronto. Tema pronto para vocês, meu povo. Maravilha. Ezequiel, você tá aqui, Chuchu? Olha, a prof tá falando de repertório sociocultural. Que bom, Grazi. Já que o colega puxou uma linha aí sobre educação, o que a professora vai falar? Eu ia começar falando a respeito de meio ambiente, mas eu já vou falar a respeito de educação, porque essa tá numa das minhas apostas, tá? Se a gente falasse sobre educação e apostasse num tema sobre educação, gente, o macro tema, o assunto é educação, mas a gente tem vários tipos de abordagem. A gente pode falar de desafios da educação do futuro, desafios da educação brasileira, perspectivas para um futuro. O coach bisurado, meu filho. Coach bisurado e estratagema faz passar até em concurso para a NASA. Ezequiel, exatamente, desse jeito. Que mais a gente pode ter a respeito da educação? Veja, eu posso ter um tema que seja sobre leitura. O poder transformador da leitura na vida de um ser humano. Que mais? Então, em relação à educação, a gente pode ter várias abordagens e vários tipos de tema, tá? Possíveis. Então, olha o que eu separei de repertório sociocultural. Eu pensei, por exemplo, em repertórios que fossem coringas e que a gente pudesse
na hora da prova, né? Que o nosso bate-papo aqui fosse tão assim descontraído que na hora da prova, de repente, vocês se lembrassem. E eu espero, de fato, que vocês estejam, pelo menos, anotando algumas coisas, porque a gente registra melhor quando a gente anota, tá? Então, o que eu poderia falar a respeito de educação? Olha só, se eu falo de acesso à educação, oportunidade de educação, por exemplo. De acesso e oportunidade não. Você fala de ampliar o nosso conhecimento. Olha o que eu pensei aqui de repertório sociocultural. Falar a respeito dos museus que hoje, não apenas em período de pandemia, mas isso aumentou em virtude da pandemia, tá? Mas isso já existia antes. Falar de muitos museus e alguns brasileiros, inclusive, a professora tem alguns aqui nomes de cabeça, eu já falo para vocês. Falar de alguns museus que promovem esse tipo de ação, de tour virtual, né? Visita virtual em museus famosíssimos, né? Você não precisa, por exemplo, ir no Museu do Louvre, que é famosíssimo, para visitá-lo. Você não precisa ir no Museu de Arte Moderna em São Paulo para visitá-lo. Você pode fazer um tour virtual. Lógico, vamos combinar. Que maneiro mesmo é você visitar o museu local, né? Eu gosto de museu, você sentir o cheiro daquela velharia toda. Olha, alô, rinite, alô, antialérgico, loratadina. É uma maravilha visitar museu da língua portuguesa, que Deus o tenha. Eu acho que já reinaugurou, eu visitei o primeiro, inclusive. Mas se é um tema que fala sobre acesso à educação, falar a respeito da internet, das tecnologias, como as tecnologias facilitaram esse acesso à educação. Você não precisa ficar só no beabá, no feijão com arroz, naquela coisa clichê. Cita o acesso à educação, né? Não apenas em relação ao acesso à internet, mas visita a museus, por exemplo, né? Prof, eu queria que falasse também, se puder, sobre os refugiados. A Operação Acolhida, mas maravilhosa, a Operação Acolhida é muito linda. Tem sido de muita importância. Vejo falando muito, principalmente no site do Exército, mas eu vou bem anotar aqui, porque é capaz de eu esquecer, tá? Pera aí, Operação Acolhida. A Operação Acolhida não sei, eu acho que é meu xodozinho das Forças Armadas, sabe? Maravilhosa, se a gente fala de refugiados. Mas e se a gente fala também, se a gente pega uma abordagem de tema a respeito da educação como um objeto de transformação social? A educação como uma ferramenta, como um meio para tornar o indivíduo mais crítico, mais consciente. Tudo isso olha só que literatura que eu pensei. Eu pensei num livro, né? Se você não fez a leitura desse livro, no mínimo você já ouviu falar a respeito desse livro, O Diário de Anne Frank. Famosíssimo. Eu ouvi falar desse livro na escola e fiz a leitura quando Jesus, deve ter uns 20 anos que eu fiz a leitura desse livro. Eu acho que eu estava no ensino médio, por aí. O Diário de Anne Frank. Por que a professora cita esse livro como um livro de referência capaz de transformar uma consciência de um ser humano, de um cidadão? Porque é um diário, né, escrito por uma adolescente vivendo reclusa num período de guerra, vivendo reclusa por um período muito longo, um ano, 2 anos, cerca de 2 anos, mais ou menos. Então é impossível. Olha, Grazi, ele é maravilhoso esse livro, né? Eu acho que eu tenho também, só Deus sabe onde, porque eu tenho um livro que tá até guardado, que imagina, para tirar a poeira disso tudo. Tudo bem que eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas eu não preciso botar a pessoa para tirar pó do livro o dia inteiro, não é verdade? Mas livros assim, é um livro de uma história real, isso não é ficção. Livros assim tornam a gente mais críticos, a gente ganha uma consciência social do que uma guerra, do que uma decisão errada de um governante, por exemplo, que tipo de rumo pode tomar uma sociedade. Então o livro, e essa autora, ainda que estivesse escrevendo um diário, esse livro tem o poder de transformar quando você faz a leitura dele, porque você se sente assim agoniado, e não consegue nem compreender como que a sociedade da época tomou aquele rumo,
né? Ao ponto de uma menina de 12 anos, acho que era a idade dela, 12 anos, estar reclusa por 2 anos dentro de um porão e utilizando o diário para desabafar, porque não poderia nem botar o nariz para fora na janela, né? E se a gente fala também a respeito, a professora falou aqui, as perspectivas futuras da educação. Se eu tivesse que citar um país, e essa não é uma concepção minha, essa é uma concepção dos educadores, sabe, em geral. Se eu falasse da educação infantil, por exemplo, o referencial é Japão, né? Bom, há controvérsias, há quem discorde, mas a criançada no Japão, a criançada faz até faxina. Eu não sei se eu queria que meu filho fizesse faxina. A criançada no Japão é sinistrona. Então, assim, em relação à educação infantil, qual é o modelo referencial de padrão? É o Japão, né? Mas se a gente fala, assim, de uma educação de jovens, né? Educação de qualidade, e você quer abrir uma redação sobre educação falando a respeito disso, de que existe uma nação com um alto rendimento escolar e que funciona para a sociedade do mundo como um referencial, a gente poderia citar a Finlândia, né? Não é desconhecido para o teu professor que vai corrigir a prova. Tomara, né? Porque é professor de português, mas o professor de português corrige redação. No mínimo uma pessoa antenada, eu acho, que já leu de tudo, sei lá, bastante coisa nessa vida. Então, se você quiser começar a tua redação sobre educação de forma mais genérica, citar a Finlândia como um país que é referencial e falar acerca do Brasil, que objetiva, né, chegar aos altos índices de rendimento escolar, e que isso é importante não apenas para a coletividade, mas para a formação do indivíduo. Percebeu o que eu fiz? Eu comecei falando de um contexto internacional, comecei falando de Finlândia. Depois eu fiz um link, eu já trouxe para o contexto brasileiro. Eu não fiquei falando de Finlândia. Eu fiz uma frase inicial falando que na contemporaneidade, um dos países tidos como referencial nos altos índices de reconhecimento educacional é a Finlândia. Ponto. No Brasil, o objetivo é, a longo prazo, alcançar altos patamares na formação do indivíduo, tanto quanto na coletividade. Viu só? Eu não fiquei 4, 5 linhas falando de Finlândia. Isso é repertório sociocultural. Repertório sociocultural é conhecimento de mundo. Eu citei um país que é referência. Grazi, essa era uma dúvida minha também, se poderia citar outros países. Pode citar outros países, Grazi. Pode sim. Mas uma coisa que você tem que fazer obrigatoriamente na tua redação é falar sobre o Brasil. Porque na redação você vai priorizar, assim, mesmo que a tua redação não fale sobre Brasil, o panorama Brasil. Se ela falar, mais ainda, tá? A má alimentação no Brasil, exemplo, né? Já que a gente tá falando de ESA. Aí você fala da tal da Finlândia, fala dos Estados Unidos, que a galera come bacon no café da manhã, mas foca no Brasil. Não tem problema. O nome, essa nomenclatura do nosso país, ela deve aparecer obrigatoriamente e a tua argumentação deve se firmar sempre no contexto brasileiro, tá? Isso é importantíssimo. A não ser que tu tenha, seja, o poder da educação para transformar o mundo, tá? Olha só, o próprio tema te dá esse comando. Olha só, é muito mais amplo, não é só Brasil. Aí você traz um repertório sociocultural em termos de Brasil. Exemplo, falar de uma escola que é referencial. Eu não conheço. Faz uma escola que é referencial, não sei o que. Falar da Pestalozzi, por exemplo, que não é uma instituição privada, lembrei do que eu queria falar. Não é uma instituição privada que presta auxílio a familiares que tem crianças com necessidades especiais em suas casas e tal, de que esse é um exemplo do Brasil, de referencial, que inclui
todos os cidadãos, inclusive aqueles que precisam de determinado apoio específico, porque isso faz parte de uma garantia da cidadania. Exemplo, eu trouxe um repertório sociocultural para o Brasil, mas eu não preciso sair necessariamente do contexto de mundo, né? Tem uma linha tênue entre citar ou informar sobre aquilo. O que faria fugir, eu acho que o que seria fugir do intuito da redação, tem que ter cuidado. Porque se você apenas informar, o teu texto é expositivo. Se você apenas informar, o teu texto é expositivo. Na ESA, o texto é argumentativo, né? Texto dissertativo, argumentativo. Argumentação é defesa de ponto de vista. É aquilo que você acha. Então é importante você usar palavras como é relevante, é fundamental, exemplo, advérbios de modo, aqueles terminados com mente, né? Indiscutivelmente. Aí você fala assim, isso ocorre de modo positivo, uma vez que isso é se posicionar. Não é apenas, por exemplo, citar Pestalozzi. Pestalozzi é do SBT, esse nome, eu tô me lembrando que eu via o SBT, o Criança Esperança do SBT, que eu via quando era pequena. Por isso que eu tô lembrando desse nome. Tá vendo como repertório é conhecimento de mundo? Aí, citar Pestalozzi, não é só citar, é falar assim, instituições como essas são importantes para garantir a cidadania de brasileiros que estão integrados no mundo. Isso é defesa de ponto de vista. Se você só fala da Pestalozzi, texto expositivo. Agora eu estou dizendo por que aquilo ali é importante, né? Porque integra um cidadão à sociedade, garante condições de vida melhor, tanto para a família quanto para aquele que necessita de atendimento específico, entendeu? E se a gente falar, por exemplo, de órgãos, a gente pode falar da Unesco também como uma organização de referência em relação à educação, ao combate à fome, por exemplo. Você vai dizer que você nunca assistiu um negócio do Criança Esperança? Gente, esses nomes todos, essas instituições que vocês sabem, Unesco, a própria ONU, Organização das Nações Unidas, a Unesco, eu não sei se eu poderia citar no meu texto, eu não sei o que significa Unesco, deve ser um nome gigante, eu já não citaria porque ia tomar uma linha do meu texto, eu não ia querer citar esse negócio. Provavelmente não, mas se for um nome pequeno, razoável de uma instituição, você pode citar nomes de ONGs que fazem trabalho específico, pode citar como CUFA, por exemplo, Central Única de Favelas, exemplo, tá? Pode citar também. E olha só, por que não utilizar Getúlio Vargas? Você tá com esse conteúdo aí na sua ponta da língua? Eu tô só marcando tour virtual, Diário de Anne Frank, Finlândia, Unesco, Paulo Freire eu não vou falar, vou pular Paulo Freire. Se você souber alguma coisa de Paulo Freire, você pode botar na sua prova. Você está com conteúdo de história na ponta da língua? A gente sabe que Getúlio Vargas foi revolucionário para a questão da educação, então eu não vou entrar nesse mérito de história, não. A professora geralmente usa Getúlio Vargas para falar a respeito do quanto ele foi fundamental na oferta de educação para os brasileiros, né? Para os brasileiros sem tutu, sem dinheiro e sem renda. Ele democratizou mais ainda a educação para os brasileiros. Então foi um presidente muito importante e revolucionário se a gente fala de educação. Também é um bom repertório para você abrir a sua redação a respeito de educação. E óbvio, a boa e velha Constituição Federal, que eu sei que isso aí você já decorou, que é a educação, direito fundamental, né? Assim como a saúde, taranã. Aí você citaria como artigo 5º da Constituição Federal, né? Vinícius Bisurado, coach Bisurado, você não sabe da maior. Beijo grande pra você também. O Ezequiel tava aqui agora há pouco, falou de você, falou assim, coach Bisurado, mas estratagema. Eu falei assim, meu filho, preste atenção que essa dupla aprova até na NASA. Você não está entendendo, não é mesmo, coach Bisurado?
Vamos esperar nossos fardadinhos no final de ano, no final do ano vai rolar a foto dos fardados aqui, não é, Vinícius? Mas então, minha gente, vamos falar a respeito de meio ambiente? Eu aposto em 3 temas, assim, ó: tecnologia, ambiente e educação. Eu tô sendo muito otimista. Por que eu tô sendo otimista? Eu já falei no início da live que eu tô com medo da banca pegar pesado, um tema assim totalmente fora da curva e acabar com a raça de vocês. Lógico, não é à toa, já que a redação de vocês, ela é apenas eliminatória, ela não é mais classificatória. A banca não é boazinha, para de ingenuidade. Ai, a banca me fez um bem, que maravilha, para de graça. O que mais eu poderia usar o Getulinho? Gente, geralmente eu uso o Getúlio em relação à educação, gente. Eu gosto dele, eu não sou fera na história, não. Em relação a Getúlio Vargas, eu gravei, né? Eu gravei mais ou menos. Eu entro no perfil do Pedrinho do SOS História. É lá que eu entro. Então, geralmente eu uso Getúlio a respeito da educação. E, na verdade, eu só sei esse conteúdo de Getúlio porque a gente estuda Paulo Freire. Uma coisa vai levando a outra, sabe? Paulo Freire é um nome de muita referência no nome da educação. Você estuda Paulo Freire, aí você estuda Getúlio, você estuda sobre os brisolões, tem a ver com o contexto de educação. Então, assim, em relação à história, eu não sei em que a gente poderia utilizar mais ele. No que ele foi. Mobilidade urbana, foi ele que promoveu a construção de estradas, foi ele que fez isso? Se foi ele, por exemplo, eu e história, né? Se foi ele, por exemplo, num tema sobre mobilidade urbana, pode usar o Getulinho, se for o caso. Se não foi ele, vai usar o nome do que construiu lá, as estradas, enfim. Oswaldo Cruz pode ser um nome citado num tema sobre saúde, foi JK, tá vendo? Vai passar na prova da ESA. JK, então, usa JK se for sobre mobilidade urbana. Se tema sobre saúde, a gente não aposta que caia, né? Porque já caiu muito recentemente. Mas, exemplo, vai dizer que você vai para uma prova da ESA sem saber sobre revolta da vacina, que Oswaldo Cruz estava à frente desse movimento? Olha como vocês têm conteúdo de história, sabe? É só puxar aqui, ó. Vocês têm. Vamos falar a respeito de meio ambiente. E se cai na tua prova a respeito, por exemplo, de crise hídrica? O que você usa como repertório sociocultural? O que você usa a respeito? Vou dar uns 30 segundos aqui. É porque chega com um pouco de delay, né? 30 segundos não, vou dar uns 10 segundos, que aí é o tempo de vocês digitarem, chega com delay mesmo. Não necessariamente você precisa ter uma frase, um repertório sociocultural. A professora vai bater nessa tecla da tal da frase aí, porque... Crise hídrica. Que frase é essa que você vai puxar como carta na manga? Que você vai ter para falar sobre crise hídrica? Pelo amor de Deus, né? Vai entrar em desespero assim que você lê o tema de redação, gente. Não tem a menor condição. Aí, o que você faz? Você se lembra das queimadas no Pantanal. Gente, pelo amor de Deus. Tem que seguir BBC, tem que seguir G1. Você acha que... G1 Globo. Tua banca tira texto motivador da Globo. Então, por gentileza, me respeita. Série Netflix, Ser Tão Velho, lá do Cerrado. Achei sensacional. Calma, que eu vou anotar. E eu gostei da maneira que se escreve também. Ser Tão Velho. Isso! Pantanal, exatamente. As queimadas no Pantanal. Gente, tem que seguir CNN, BBC, G1, essas mídias assim populares, com as notícias assim que mais bombam. E aí, o que tem a ver as queimadas no Pantanal com a crise hídrica? Gente, pelo amor de Deus, por que a crise hídrica está ocorrendo? Por que a gente tá sofrendo com falta d'água? A gente não tem água porque não chove, meu povo. Se não chove, a gente não tem água. E você já pode utilizar, por exemplo, as queimadas no Pantanal como uma consequência da crise hídrica.
Isso é repertório sociocultural. Filme O Menino que Descobriu o Vento. Ai, esse filme é muito lindo. Esse filme é maravilhoso. E é uma história real, né? É na biografia de alguém, que eu não sei o nome dele. Mas você não precisa citar o nome do cara, sabe? Você pode citar o filme e dizer que foi uma história real. Enfim, inspirada na biografia de uma pessoa. Nem sei se vale citar, porque a gente não sabe o nome, né? Eu, por exemplo, não sei o nome da biografia de quem. Então a gente pode citar o filme como uma história real, né? E aí fazer um link com a tal da crise hídrica. Desmatamento, olha só, a gente pode falar da maneira como a gente cuida, ou, entre parênteses, cuida do meio ambiente e os impactos climáticos. A gente sabe disso. Mas a questão do Pantanal, ela vem assim muito... Ela cabe muito feito uma luva, porque, gente, anualmente nós temos notícias, há alguns anos isso, de forma recorrente, sempre na mesma época, queimadas no Pantanal. Gente, é muito, muito triste, sabe? Renan Cordeiro entrou na minha live. É mentira. Sabe quem é Renan Cordeiro? Ex-sargento do Exército. Pouca coisa não, gente. Pediu baixa, viu? Olha, desertor. Pediu baixa para entrar no corpo de bombeiro, para fazer outro concurso. Ele bancou a marra de fazer outro concurso. Renan Cordeiro, meu marido. Ô, meu chuchuzinho, tá cuidando do Telzinho, tá assistindo a live da esposa, mas que coisa fofa, meu Deus. É verdade, Exército também tem a Operação Verde Brasil. Sabe o que eu tô reparando em você? Você citou Operação Acolhida e você citou Operação Verde Brasil. Você está visitando o site do Exército ou do Ministério da Defesa. Aluno que vai para uma prova militar, gente, não tem como ir para uma prova militar nessa ingenuidade assim, nem vou passear pelo site do Exército, porque vai que cai um tema sobre militarismo, alguma coisa. Viu como o site do Exército, ele não é um negócio que você vai falar assim, ó, inútil na vida do candidato, né? Então, tá vendo? Vejo sempre. É o amor, é verdade. O site do Exército não é inútil, gente. Tem que ver sempre. Viu como tem repertório sociocultural lá? Olha, tem gente falando comigo. Eduarda, poderia falar sobre a onda de calor maravilhosa. Você está assistindo o jornal, Eduarda, inclusive o número de mortos no Canadá. Claro que pode, meu amor. Claro que pode, porque se a gente... Aí, olha só. Você vai, na verdade, você vai falar sobre essa onda de calor no Canadá e você não pode esquecer de falar, porque você me trouxe Canadá. Você pode e deve falar. Mas você deve dizer também que no Brasil temos sofrido os impactos de desequilíbrio ambiental, com escassez de chuva, o que tem promovido uma forte crise hídrica e piriri pom pom, entende? Eu não sei se você chegou na hora que a professora falou isso, independentemente de ter Brasil ou não na tua prova, você vai trazer sempre para esse contexto brasileiro, sabe? Então, não deixe de trazer para o contexto brasileiro. Se o teu repertório é sobre Canadá, de alguma maneira, o teu parágrafo de argumentação tem que falar no Brasil, tá bom? Porque é crise hídrica no Brasil, entende? Linka para o nosso exemplo aqui de alguma maneira, beleza? E se a gente falasse também sobre... Olha só como o ser humano manipula a natureza. Olha isso. E depois a gente não quer impacto ambiental como escassez de chuva, né? O universo, ele é completamente equilibrado, né? Aí a gente transpõe o curso de um rio, transposição do São Francisco, por exemplo. A gente simplesmente fala assim, olha, o rio naturalmente corre por aqui, mas a gente não quer que corra mais por aqui, aí a gente vai, interfere na natureza, agora eu quero que corra para cá. Aí a gente constrói uma barragem, ou duas, ou três, ou muitas, Brumadinho e Mariana. Qual que veio primeiro? Mariana e Brumadinho. Mariana veio primeiro, o acidente de Mariana veio primeiro.
Tudo isso é repertório sociocultural que você pode citar em relação à crise hídrica. Mas você consegue perceber que esse tipo de repertório ele não está relacionado à crise hídrica diretamente? É um tipo de repertório que você vai citar, que está relacionado ao meio ambiente, você vai linkar a crise hídrica. Você vai dizer que situações e circunstâncias como essa, como a transposição de um rio, como a construção de barragens, promovem impactos ambientais que muitas vezes são incalculáveis. E talvez, isso é defesa de ponto de vista, e talvez a crise hídrica seja motivada também pela interferência humana, já que nós estamos interferindo no curso natural da natureza, no curso natural da natureza, no curso natural da vida, né, do meio ambiente, melhorou assim, curso natural da natureza não, né? Entende? Então veja, o repertório sociocultural ele não deve ser necessariamente sobre a crise hídrica. A leitura como um objeto de transformação social não é sobre o livro, pode ser sobre a educação. E aí você faz um link, você vai afunilando a tua forma de argumentar até chegar no ponto de vista a respeito do que aquilo que você falou tem a ver com o livro, com a educação transformadora. Entende isso? Não necessariamente o teu repertório tem a ver com a crise hídrica ou com o tema. É você quem vai fazer esse link. Porque se você esperar ter como carta na manga algo que caiba bem feito uma luva, aí a pessoa se lasca. Porque num tema como doação de órgãos, que já caiu, por exemplo, como é que faz, gente? Ninguém leva para uma prova uma citação, um dado estatístico sobre doação de órgãos. Me desculpa. Aí fica sem repertório sociocultural, entende? Se eu quisesse usar uma das operações contra o desmatamento, etc., eu começaria com ela, adicionaria, apesar desses trabalhos, é o link, esse é o link. Apesar desses trabalhos, operações e ações no Brasil atual, acontece tal problema ambiental, correto? Sim, corretíssimo. Essa é a técnica do afunilamento. Você começa com o nome de uma operação, fala que ela faz isso, aquilo, faz acontecer aquilo outro, depois você chega onde você quer. No teu argumento 1 e argumento 2. Aí manda ver no teu parágrafo de desenvolvimento, né? Ou, de repente, esse já é o teu parágrafo de desenvolvimento, que já não seria errado, tá? Não tem problema nenhum. Ou teria que usar no desenvolvimento? Não, tanto faz. Eu entendi como uma introdução. Tem bem características assim, de introdução, mas dependendo da maneira como você organizar, pode usar no desenvolvimento também. Problema nenhum, tá? O que mais a gente pode utilizar? Meio ambiente, tudo isso é corimbo. Ó, falamos de queimadas no Pantanal, falamos de desvio do curso dos rios, Rio São Francisco, transposição, né? O nome é Transposição do Rio São Francisco. Ah, gente, essa aqui é fácil, até as crianças da escola têm esse tipo de repertório sociocultural. Em que medida, olha esse tipo de tema aqui que adora jogar a responsabilidade do meio ambiente na nossa conta, tirando da conta do governo, né? Em que medida cada indivíduo é responsável pelo meio ambiente? Ou seja, não cabe falar mal do governo. A ESA tem uns negócios desses, né? De vez em quando, não é sempre não. Em que medida cada cidadão é responsável pelo meio ambiente? Aí você fala sobre coleta seletiva. Coleta seletiva. Vai dizer que você não tem um repertório sociocultural a respeito disso? Falar sobre coleta seletiva como um mecanismo que cada cidadão pode utilizar para fazer sua parte. Coleta seletiva, reutilização de água, da chuva. Eu tô me sentindo dando aula pra galera do fundamental, fofos, né? Falar de empresas que fazem, inclusive, recolhimento de óleo de cozinha para transformar em sabão. Eu vi uma cidade do interior do sul que tinha uma empresa que fazia isso, era a reciclagem do óleo, eles transformavam em sabão.
Entende? Então, poxa vida, o nome coleta seletiva já é um repertório sociocultural, não é pouca coisa. E aí, se você tem, por exemplo, o nome de uma ONG, o nome de um órgão, por exemplo, você pode trazer o nome desse órgão. Ai, professora, traz mais legitimidade ainda. Fala do tal do Greenpeace, olha que bonitinho. Fala da WWF, aquela do Pandinha, que aparece direto na televisão. Parece que eu passo a vida na frente da televisão. Já gastei muito tempo na frente da televisão. Hoje não dá tempo, né? Que eu não gosto, não. Navegar é preciso, né? Ninguém vive só estudando na vida. Eu vejo a agricultura como um problema atual também. É verdade. O Brasil que o Brasil ganha muito com as exportações, mas o solo vai aguentar até certo ponto. É verdade. E vai aguentar até certo ponto e a gente paga muito preço também, né? Porque o Brasil exporta, a gente consome muita coisa, mas para o solo aguentar mais, a gente fala de alimentação. Aí é um tema sobre saúde que eu acho que não vai cair, mas a gente consome todos os pesticidas e agrotóxicos que fortalecem esse solo para que esse solo continue frutífero, vamos dizer assim, né? Mas a agricultura que faz o PIB é baseada principalmente na intensiva, muita tecnologia para pouco espaço, Embrapa. Falando em tecnologia, esse tipo de tecnologia, eu vou falar, Eduardo, daqui a pouco, inclusive na indústria da agricultura também, por que não? Eu vou falar da Revolução 4.0 e eu vou falar justamente dessa indústria, aí, dessa tecnologia, muita tecnologia para pouco espaço. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Viu? Muito pertinente o seu comentário. Maravilhoso. Ah, outra coisa. E se eu falasse, por exemplo... Meninas, quem aí compra a Natura? Ah, o nome de uma empresa, claro que existe isso, desmatamento, mas hoje em dia melhorou muito. É verdade, o desmatamento, né? E até o cuidado com o solo também melhorou muito, mas essa melhora, ela é uma melhora que... É uma melhora que vem, ao mesmo tempo, com veneno junto, né? É uma melhora que vem com veneno junto, porque agrotóxico é o remedinho pro solo, é veneno. Bom, esse é o meu ponto de vista, né? Que não sou uma engenheira ambiental, engenheira agrônoma, hoje um negócio desse. Então, dona Brenda, você que já comprou Natura, olha, vai me dizer que você nunca reparou que a embalagem da Natura, a Natura trocou todas as embalagens por embalagens sustentáveis, né? Plástico biodegradável. A embalagem de papelão é reaproveitada. Não sei o que, de madeira de reflorestamento, não sei o que. Então, olha, se a tua prova pede sobre meio ambiente, repertório sociocultural, tem de coleta seletiva, até da Natura você pode falar, meu pai amado. Pode falar do Bradesco, que planta mudinhas de árvore. Professora, como é que você sabe disso? Ah, eu já trabalhei no Bradesco há uns 15, 20 anos. Eu sou velha, gente. E na época estava começando essa discussão a respeito de sustentabilidade e tal, e aí as folhas do banco foram substituídas, as folhas que a gente usava no dia a dia, né? Muita folha. Foram substituídas por folhas recicladas, e a cada cartão de crédito vendido para um cliente, uma muda de árvore era plantada. Você pode falar das Olimpíadas, foi Olimpíada ou foi Copa? Eu não tenho essa informação, claro que eu não ia poder citar isso. Mas a respeito aquele evento esportivo em que foram plantadas mudas de árvores, lembram disso? Cada atleta plantou uma mudinha, acho que foi aqui no Rio, inclusive. Olimpíadas, se não me engano. O Boticário faz reciclagem de embalagens. Olha, gente, como vocês têm repertório para falar sobre medidas individuais e não coletivas a respeito dessa preservação ambiental, né? Que se cada um fizesse o mínimo, isso é defesa de ponto de vista, tá? Se cada um fizesse o mínimo,
a gente teria em larga escala um resultado muito bom. Não jogar essa fatura só para o governo, só para as grandes empresas. Olha, detergente IP também, não sabia. Biodegradável, muito provavelmente. Você está falando da embalagem. Faz mesmo, só que não fazem muita campanha. É verdade, não fazem muita campanha. Os bancos fazem esse trabalho, assim, não fazem campanha. A Natura, eu acho que é a que mais faz campanha, porque ela nos comerciais, ela fala mesmo que é sustentável, não sei o que. De vez em quando ela manda uns negócios desses no comercial. Ela faz questão de deixar bem claro esse tipo de trabalho desenvolvido por ela. Mas e olha só, e se eu citar a ONU como um órgão, né, que fiscaliza e promove congressos? O último mais importante ocorreu aqui no Rio, foi o Rio +20, e fiscaliza, né, os acordos de emissão de gases poluentes. A gente pode trazer o nome de uma organização, a Organização das Nações Unidas, né, que promove encontros de grandes nações, daquelas que mais poluem, né? E nesses encontros, as grandes nações, incluindo o Brasil, firmam acordos de redução de emissão de gases poluentes na atmosfera. Você tem essa informação, todo mundo sabe que as grandes nações firmam acordos nesse sentido, né? E todo mundo sabe também que existem determinadas nações que o Trump, né, falando de Trump, inclusive, ele não cumpriu a parte dele no acordo e eu não colocaria isso na minha redação porque eu não tenho essa informação precisa. Nada que é impreciso você coloca na redação. Mas ele disse mesmo que eu não vou cumprir, eu estou preocupada com a gestão pública do meu país, economicamente falando, e tá tudo certo. Desse jeito. Tipo o Bolsonaro, né? Escreveu, não leu, o pau comeu, minha gente. Combate à extração ilegal de madeira. A gente já pode falar da Operação Verde Brasil, viu? Só cheguei na Operação Verde Brasil. Mirei Araújo. Você que citou a Operação Verde Brasil, não foi você? Operação Verde Brasil, que a gente fala do engajamento das Forças Armadas, do Exército, né? Junto à Polícia Federal. A Polícia Federal e o Exército são duas instituições que agem nessa região, nas regiões de fronteira, para combate, principalmente, lógico, ao tráfico, né? Fazendo a proteção o Mourão ama, é ótimo. Fazendo a proteção dessas áreas de fronteira, mas fiscalizando as áreas onde há possibilidade de extração de madeira, extração ilegal de madeira. Então, a Operação Verde Brasil poderia ser citada, ou você simplesmente poderia citar a Polícia Federal. Isso é repertório sociocultural. Citei o nome de uma instituição, de um órgão, dizendo que ela desenvolve um trabalho muito pertinente. Olha só a publicação da professora de hoje, de vocabulário nota 10. Pertinente, relevante, importante. Muito pertinente na Amazônia, no combate à extração ilegal de madeira, tá? Energias renováveis que promovam menos impactos ambientais, também está relacionado ao meio ambiente. Verdade, Teófilo, eu anotei a respeito da energia solar. Por que eu anotei a respeito da energia solar? Talvez eu não me sinta segura para falar isso na minha prova. Eu preferiria uma Operação Verde Brasil. Eu já tenho mais dados, né? Isso depende de vocês, depende do conhecimento de mundo de vocês, gente. Repertório sociocultural é muito particular, sabe? Mas eu coloquei aqui no meu material a respeito da energia limpa, né? Que a gente também pode chamar assim, energia solar. E o que eu sei a respeito de energia solar é que existe um mercado, mas que não existe também um aporte financeiro, um subsídio, um incentivo do governo em relação a essas empresas, porque a gente tem grandes concessionárias de energia elétrica. Então é briga de cachorro grande com um cachorrinho pequenininho, é briga de pitbull com poodle, com pinscher. Então, ainda que a energia limpa seja o melhor, e a gente tenha sol aqui, né? A gente tenha claridade aqui, vamos combinar. É muito caro, porque ainda não existe um aporte financeiro, um subsídio, um incentivo fiscal nesse sentido.
Eu vou, Eduarda, fazer live pré-prova antes do CSM. Com certeza, Chuchu. Boa, Teófilo. Ser de luz. Ai, meu Deus, que figura. Ser de luz, eu estava com saudade. Coisa linda do céu. Você que me chama de ser de luz? Coisa linda, meu Deus do céu. A aula vai até 21. A prof vai passar um pouquinho das 21. Olha, eu já falei. Eu vou para tecnologia já, tá? Porque eu já falei do combate à extração de madeira. Eu falei do vulcão, eu só não falei o nome do vulcão, o vulcão é La Palma, né? O nome do vulcão, aliás, da ilha de... Os noticiários eles trazem assim, vulcão da ilha de La Palma. É assim que os noticiários colocam, então é assim que você vai colocar no seu texto. Eu não sei nem se esse vulcão tem nome. Toda notícia que a gente vê é assim, vulcão da ilha de La Palma, que entrou em atividade e pode comprometer a costa litorânea, a costa brasileira, costa litorânea, acho que é pleonasmo, né? Mariana, Brumadinho, falei, e energia solar, que era o meu último repertório para falar sobre meio ambiente. Agora eu vou partir para a tecnologia. E fui. Tecnologia. Eu postei um repertório sociocultural essa semana, eu acho, no início da semana, eu creio, hoje é sexta, hoje é quinta. Eu postei um repertório sociocultural no início da semana, lá nos stories, falando assim, ó, China proíbe, era uma matéria, China proíbe crianças menores de idade, não são crianças, de ultrapassarem 3 horas semanais de jogos online. Hoje é sexta. Hoje é sexta, gente. Eu achando que hoje era quinta-feira. Olha só, tô bem doida, né? Tudo bem. Pessoa que trabalha em casa não escreve data no quadro? Mas veja. Bianquinho, você tá aqui, Chu. Que saudade de você, meu bem. Mas olha só. Veja bem, tecnologia, até se for um assunto sobre tecnologia e os males que ela pode causar, isso é repertório sociocultural, dizer que a China sancionou uma lei recentemente proibindo menores de idade de acessarem jogos online por mais de 3 horas por semana, diário não, 3 horas por semana. Se tiver menos de 18 anos, tá lascado. Eu com 12 anos, eu devorava videogame. Minha mãe falava assim, que é absurdo, isso é uma fuga. Essa menina tem algum problema psicológico, que ela vive nesse videogame, ela tá fugindo de alguma coisa. Minha mãe falava, quando não tá dormindo, tá jogando videogame. Pensa nisso. Ô, Jesus. Mas ela não tá toda errada, não. Até que hoje eu vejo algum sentido nisso que ela falava. E isso é repertório sociocultural. Fala sobre o excesso do uso de tecnologias, por exemplo. Olha só que repertório sociocultural pertinente. Você viu isso em que local, professora? É o País. Você segue o País no seu Instagram? Ou você só segue essas subcelebridades aí da Fazenda, não sei o que? Isso aí, gente, não vai aumentar o contra-cheque de vocês. Tem que seguir o que é pertinente. Esse tipo de tema. E se eu falasse, por exemplo, se você não assistiu, você já tem um dever de casa para o final de semana, você vai ficar em estado de choque como a professora. Depois que eu assisti a esse documentário, eu fiquei me sentindo perseguida. Falei assim, gente, tudo no meu celular é programado para me fazer passar mais tempo nessa bagaça aqui. Você acaba de desligar a tela do celular, ele já começa a tocar, ele já começa a vibrar. Por quê? É para você ter a curiosidade de abrir o celular novamente para ver o que tocou. Às vezes é um coisa inútil, a atualização do drive da sua impressora, um negócio nada a ver. Mas aí você aproveita e passa na rede social e vê se tem algum comentário no Estratagema, vê se tem algum comentário no WhatsApp Business do Estratagema, vê se chegou algum e-mail, alguma coisa assim. Olha que escravidão. Presta atenção, o nome desse documentário é O Dilema das Redes, na Netflix. Se você quer ter um outro olhar a respeito das tecnologias, não apenas das tecnologias, mas dos aplicativos, né, dos sites, para essa nova fase que a gente está vivendo, a era da conexão, você não pode deixar de assistir esse documentário. Se a gente fala dessa nova configuração de redes sociais, o uso de redes sociais, os impactos que elas podem promover nas nossas relações, gente,
Não pode deixar de assistir esse documentário, porque isso é coringa para você citar numa redação que tenha como macrotema tecnologia, tá? Repetindo, o dilema das redes. Netflix, o dilema das redes. Se você não tem Netflix, esse negócio é tão bom, esse tal do dilema das redes é tão bom que provavelmente você vai digitar lá no Google, tem um monte de lugares para você baixar ou para ver online, nesses sites em que a gente consegue ver as coisas online de graça e que nem é pirata, né? De Deus, porque é um documentário desse esclarecedor. Deus tem misericórdia da gente. Pra gente ver como que a gente é manipulado pelas redes sociais. E por esse aparelhinho aqui, ó, que vos fala. Inclusive, falando a respeito disso, é só uma curiosidade, né? Tava eu estudando pra live de vocês, que a professora estuda também, né? Vocês estão pensando o quê? Não é à toa, né? Mega Filmes, galera. Ó, a Bianca já visita Mega Filmes, galera, né? Quem não tem Netflix vai visitar o Mega Filmes, com certeza vai ter lá, Dilema das Redes. Estava eu estudando pra live de vocês, aí falei assim, o quê? Ah, para, não é possível. Uma mulher que mora, uma indígena que mora numa tribo mesmo, tava ela toda pintada de cocar, como não fez negócio, tapa sexo, não sei o quê, aquela saia de palha. Indígena com força, gente, juro. Não tô brincando. 6 milhões de seguidores no TikTok. Eu não sei o que é TikTok. Eu sei que TikTok tem vídeo. É uma rede social. Eu sei que tem vídeo, é uma rede social. Eu fico pensando, TikTok deve ser tipo um Instagram, mas só de vídeo. Eu fico achando. Enquanto eu estou nessa ignorância, porque eu já tenho muita coisa pra fazer, cara. Não tenho como baixar um TikTok e ficar de olho mais em alguma coisa. Sério. A indígena, eu na minha ignorância não sei nem direito o que é um TikTok, a indígena, compartilhando a rotina dela na tribo, 6 milhões de seguidores. Tapa sexo é o nome do carnaval, a gente fala isso, né? Tapa sexo, eu não sei o nome, qual é o negócio dos indígenas, gente, vocês estão rindo. Olha, 6 milhões de seguidores ela tem no tal do TikTok. E eu aqui nem sabendo o que é TikTok. Veja como essa cultura de conexão e de internet chegou às aldeias indígenas. Oi, ela não mora num prédio concreto, ela mora numa oca. Me respeita, gente. Falando dessas conexões, eu vou puxar mais um repertório sobre tecnologia, se isso cai na tua redação. Você já ouviu falar em Indústria 4.0? Olha só, eu falei sobre a Indústria 4.0. Tem um canal bem interessante aqui, é o História Bisurada. Eu sei que esse História Bisurada segue o estratagema, curte o estratagema. Então, eu vou dizer para vocês, se vocês não conhecem o canal do História Bisurada, a professora de vez em quando anda dando uma passeada lá para aprender. Hoje, inclusive, eu já falei de Getúlio Vargas, já cometi uma gafe a respeito de JK, porque a professora é humilde, ela fala, eu não sei história, gente, sinceramente. Eu aprendo, né? Mas com certeza você não vai passar aperto na vida se você seguir o perfil do História Bisurada, não vai passar vergonha. Mas, recentemente, nesses stories da vida aí, que a professora vai papirando na vida, aí o que eu faço? Quando eu encontro uma notícia assim, muito interessante, eu posto nos stories. Aí, recentemente, eu postei uma notícia falando sobre a Revolução 4.0. Gente, essa nomenclatura, Revolução 4.0, pode pegar muita gente de calça riada. Opa! Revolução 4.0, o que é essa tal da Revolução 4.0? A gente fala de terceira revolução industrial. A professora me ajudou muito hoje, falei pelo WhatsApp. Ô, Felipe, eu tô reconhecendo pela foto. Imagina, querido, por nada, já fico felizona de ter te ajudado. Teófilo, inteligência artificial, por exemplo. Exatamente, Teófilo. E assim, quando a gente fala de revolução, de revolução 4.0 ou indústria 4.0, essa é a nomenclatura. A gente fala de quarta revolução industrial ou indústria 4.0. A gente fala das perspectivas de futuro, é uma integração de tudo que a gente vive hoje, né? Só que tudo muito maximizado. É uma inteligência artificial super robótica que muitas vezes vai ser capaz de assumir o trabalho e a mão de obra humana. E aí, quando a gente estava falando agora há pouco da agricultura, que o Eduardo fez essa citação, dessa
nanotecnologia, por exemplo, esse trabalho de campo que já é operado por máquina, ele vai ser futuramente, e segundo os estudiosos da Revolução 4.0, ou da quarta revolução industrial, segundo esses estudiosos, eles dizem, não vai ser daqui a pouco não, vai ser ontem. Em breve nós temos montadoras de automóveis e fábricas, montadoras de sei lá o que, somente com inteligência artificial, a mão de obra humana sendo completamente substituída. A operação em centros cirúrgicos, a gente sabe que a inteligência artificial já faz isso, né? Porque o robô, ele opera com muito mais precisão do que a mão médica, entende? O robô segue um comando com muito mais precisão, mas a gente vai ter isso ainda mais na medicina. Então a gente fala de inteligência artificial, a gente fala a respeito dessa superconexão. É a internet em tudo. Internet na geladeira, a gente já tem internet na geladeira, né? Pra que, gente? Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. A intenção da indústria 4.0, ou da quarta revolução industrial, é otimizar, facilitar a vida, né? Então, se tiver que ter internet na geladeira, deve ser para facilitar alguma coisa, mas se for para cadastrar a lista de alimentos que eu tenho na minha geladeira, vai ficar a internet lá parada, porque eu às vezes não tenho tempo nem de cozinhar, tipo isso. Então a gente fala mesmo, desemprego estrutural é triste, porque isso vai mexer com o mercado de trabalho, isso é uma consequência, né? Mas a gente fala de nanotecnologia, quando o meu primeiro computador era um disquete, que cabia 2 músicas num disquete. Vocês nem sabem o que é isso, né? Socorro. Cabiam 2 músicas no disquete. Agora você tem um negocinho desse tamanho. Cabe trocentas, uma infinidade de músicas. Nanotecnologia, inteligência artificial, essa conexão de tudo dentro de casa, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Acho que só. Eu anotei isso, basicamente, né? E o que o humano substituído irá fazer? Aí entra a questão do desemprego estrutural, que o Teófilo falou. Isso se fosse um tema sobre trabalho, por exemplo, isso é continuação do argumento, né? Isso é uma consequência da Revolução 4.0. Por exemplo, a mão de obra vai ser substituída, ele vai ter que fazer outra coisa, né? E vai ter emprego para todo mundo, né? Essa mão de obra vai se tornar obsoleta. E aí, vai fazer o quê? Né? Ou vai se especializar para estar atrás do robô, configurando o robô e fazendo o robô, porque alguém tem que montar o robô, confere? Ele não vai se montar sozinho também, não é assim, sabe? Mas aí a gente tem um problema grave, o tal do desemprego estrutural, tornando a população ainda mais sedentária. Isso, adorei, isso que você colocou, Eduarda, a questão do sedentarismo. Essa é mais uma consequência, muito sério isso. E quando a gente fala de tecnologia, a gente pode falar disso tudo. A gente fala de sedentarismo, a gente pode falar também de desemprego, porque já temos mão de obra humana sendo substituído por robótica. Isso já ocorre, isso já ocorria na primeira Revolução Industrial e a tendência é que isso ocorra ainda mais, né? Um dos temas da FAB, o concurso superior da FAB de 2019, robôs. Num mundo com eles, o emprego corre risco? Sim, essa é a banca que a professora mais aprovou agora nesse ano. Estamos esperando o resultado da Marinha agora, né? Vamos ver o EB, vamos ver os resultados do EB também, vamos ver. Mas, em relação à tecnologia, era isso que a professora tinha para trazer para vocês. A professora vai fechar a live de hoje trazendo algumas coisas assim soltas, algumas coisas poucas soltas que vieram na minha cabeça enquanto eu estava estudando, enquanto eu estava anotando e que eu acho pertinente a gente refletir, porque, né, vai que. Indústria também incluiria também a informação de que no Brasil há 4 milhões de desempregados, segundo dados do IBGE. Adoro! Se você tem essa informação, se você dispõe dessa informação, isso serve até num tema, por exemplo, a respeito de educação. Essa galera está desempregada porque é uma mão de obra desqualificada? Porque emprego, de acordo com o Ministério do Trabalho, eu assisti isso
ontem, hoje, a Maju falando, emprego tem. Mas o que há com esse povo? É uma mão de obra desqualificada, entende? É uma mão de obra que não possui o mínimo de educação. Isso tem a ver com evasão escolar. Olha quantos desdobramentos. Resta saber qual o motivo desse desemprego, entende? Lógico que eu não acho que tem emprego para todo mundo. Eu não caio nessa falácia do governo, falar assim, gente, estamos cheios de emprego no país. Mentira, caô puro. O Ministério do Trabalho fala o que ele quer, né? Mentira, mas que existe mão de obra desqualificada, existe uma falha na educação, existe evasão escolar, uma série de coisas, né? Falar sobre medidas educacionais para amenizar esse desemprego estrutural, válido esse argumento, mas muita coisa, super válido. Políticas públicas na área da educação. A gente hoje vive um problema no governo, né, gente? Presta atenção. O governo, ele tem tantas outras prioridades, como a saúde, por exemplo, segurança, que a educação, que deveria ser fundamental, como saúde e segurança, se torna secundária. Então, é como se a gente tivesse, as pastas governamentais assumissem prioridades. Primeiro vem a saúde, depois vem a educação, depois... Então, o destino orçamentário que a educação recebe é insuficiente, sabe? Então, falar sobre políticas públicas e educacionais com aporte financeiro. O que é aporte financeiro? Grana, subsídio, suporte, grana, dinheiro. Aporte financeiro da máquina pública para a pasta governamental da educação. Eu acho que há muitas pessoas com as mesmas experiências, as empresas sempre pegam subiu a tela. Sempre pegam os que são sempre mais e mais. Então os mais simples ficam para trás. E aí a gente tem um problema na educação, né? Porque o mais simples, ele conta com a educação pública. Mas se a educação pública não recebe investimento suficiente, é lógico que ele vai ser sempre desqualificado perto daquele que pode investir na educação privada. Isso é um problema. Porque isso não é garantia de igualdade, né? Ou seja, rico é garantido ter emprego. Normalmente, né? Geralmente sim, porque está mais qualificado. Geralmente sim. Inclusive empregar pessoas, ser o patrão, né? Falando sobre coisas soltas aqui. Se a gente fala a respeito de tecnologia e comportamento humano, né? O que tem em comum a tecnologia e o comportamento, as relações sociais, é lógico que alterou a nossa forma de socializar, de interagir, mas uma citação interessante em relação à tecnologia e comportamento, relacionamento, a gente poderia citar Narciso, que é uma figura da mitologia grega. Eu acho, Bianquinha, que eu li uma redação tua uma vez que você fala de Narciso. Será que eu tô doida? Tenho quase certeza que era a tua redação, cara. A gente fala de Narciso, uma figura da mitologia grega, que é o símbolo, é a representação máxima da vaidade. E essas novas tecnologias trouxeram isso para nós, né? Coloca-se numa rede social a representação máxima daquilo que você considera perfeito e ideal. Afinal de contas, o normal, né? Se você é uma pessoa normal, você não vai colocar uma foto toda zoada, desgrenhada na rede social. Eu acho, né? Porque o pior é quando você coloca uma foto que não representa a realidade. Não tem problema você tirar uma foto bonita, mas o problema é que boa parte das pessoas falsificam uma realidade, entende? Uma felicidade, Então, a gente pode falar sobre Narciso em relação à vaidade, a como essas redes sociais promoveram em nós essa necessidade de estarmos sempre impecáveis e bonitos. Eu tô sempre bonitinha, assim, apresentável, né? Hoje eu tô só de filtro solar, meu filtro solar com cor. Aqui no Estratagema. Nas minhas redes sociais pessoais vocês não vão encontrar nada, porque eu nem posto aquilo lá. Não tenho muito gosto, não. Mão de obra ou cérebro de obra? Quem escolher? Que bonito! Mão de obra ou cérebro de obra? Quem escolher? Maravilhoso! Você tá falando do trabalho braçal e você tá falando do trabalho intelectual. Eu entendi perfeitamente o título da sua redação. Perfeitamente.
Outra coisa, solta, assim, se a gente fala sobre alteridade, vocês sabem o que significa alteridade? Alteridade significa conviver com aquilo que é diferente. Eu gosto de trazer nomenclaturas assim diferentes, porque vai que a prova da ESA gosta de uns negócios assim, né? Uma nomenclatura diferente. Alteridade, conviver com aquilo que é diferente. E parece que a sociedade contemporânea se tornou completamente intolerante àquilo que é diferente. Por quê? Quando você está frente a frente com uma pessoa, você engole o discurso da outra. Como agora nós estamos separados por uma tela, todo mundo resolveu tomar a tal da pílula da coragem. E as pessoas se tornam inimigas umas das outras via Facebook, via Instagram, porque agora todo mundo fala o que quer. Briga com o outro por causa de partido político, né? Então as pessoas tomaram coragem. E aí, em relação às diferenças, divergências religiosas, divergências políticas, a respeito de sexualidade, ninguém respeita mais ninguém, cada um fala o que quer, como se isso aqui fosse uma zona neutra. Né? Zona de faixa de Gaza, sobreviva se puder. Então, a gente poderia falar sobre esse substantivo abstrato aqui, ó, terra sem lei, verdade. A internet é mais ou menos isso, né? Terra sem lei, difícil frear essa terra sem lei. Falar sobre alteridade é saber respeitar as diferenças. Esse substantivo é útil para um tema sobre inclusão, um tema sobre as divergências sociais, causadas ou não por essa revolução tecnológica que a gente está vivendo, respeitar o diferente, a cultura do tal do cancelamento, né? Um tema sobre cultura do cancelamento, falar sobre abrir o teu tema de redação com esse substantivo alteridade, que é justamente conviver com as diferenças, aquilo que é diferente, que é divergente, saber lidar com aquilo que é minoria, às vezes, né? Maravilhoso. Cultura do cancelamento, né? E agora a gente cancela todo mundo, a gente não precisa nem motivo para cancelar. Jogou na rede, o pessoal não precisa nem de provas, é cancelado na hora, né? Falando de minorias, a propósito, acho difícil a ESA trazer alguma coisa assim, mas de minorias, né? Mas falando sobre a questão de miserabilidade, pobreza, disparidade social, a gente pode falar aí enaltecer o governo. Já que você está numa prova militar, você não vai perder a oportunidade. Então falar sobre programas como Bolsa Família, esse auxílio emergencial, isso é fácil, né, gente? Porque está muito na ponta da língua. É o que se vê. Qualquer caixa econômica que você passe, ou que você passasse, por exemplo, há alguns poucos meses, era uma fila que você ficava assim, meu Deus do céu. O povo vai buscar um auxílio emergencial e sai de lá com Covid, porque é um grudado no outro. Que pecado, esse povo aí lutando para levar uma grana para casa, sabe? Então eu sei que isso aí tá na ponta da sua língua. Agora, se for um tema, por exemplo, sobre justiça com as próprias mãos, alguma coisa sobre violência, segurança, o que você me traria? Eu penso muito também em temas sobre violência contra a mulher, mas se eu não me engano isso já caiu no Enem. Eu acho tão difícil a ESA repetir esse tipo de tema, sabe? Acho muito difícil. De repente um tema sobre democratização da cultura, a gente poderia falar sobre violência no trânsito. Maneiro, muito pertinente a questão da violência no trânsito. A gente pode falar sobre o que é repertório sociocultural no sentido, citar órgãos de fiscalização, né? Detran, por exemplo, foi tema da PMSP. Então, sendo tema da PM, eu não vejo problema em repetir, por exemplo, ser um tema parecido num concurso do EB, entende? Porque PM é separado, agora Enem é um tema, é muito próximo por causa da faixa etária de idade, sabe? Homofobia, aí cabe a questão da alteridade que a professora falou. Alteridade, respeitar aquilo que é diferente. Homofobia, violência contra a mulher, a gente já pode falar a respeito de crimes contra minorias, né? A respeito de homofobia. Se for violência contra a mulher, 180, que é a central de denúncias, delegacia da mulher, que mais? Lei Maria da Penha, que lógico que vocês falariam a respeito disso. Por fim, cheguei à última coisa que eu gostaria de citar, antes da gente terminar.
Se for sobre, se caísse sobre feminicídio, talvez as mulheres tivessem mais facilidade de dissertar. Então eu não sei se a prova da ESA daria essa, embora seja muito pertinente, porque os homens precisam saber a respeito disso, é óbvio. Não sei se ela daria essa colher de chá, entende? Porque não deveria ser uma colher de chá. Todos deveriam estar muito bem informados, homens e mulheres, sobre feminicídio, entende? Por fim, vamos falar de cultura. Isso, a gente tem o mesmo pensamento, eu também acho que não vai cair, mas vai que, né? Vamos falar sobre cultura, temas sobre cultura. Metade dos homens pro bar. A galera vai já nos direitos humanos, a galera vai queimar a linha de largada. Ai, meu Deus. Cultura. Todo projeto social que você cita, por exemplo, que amplia os horizontes daquele que está em situação de vulnerabilidade social. Uma ONG, como eu citei hoje nessa live aqui, a CUFA, Central Única de Favelas. Essa é uma ONG do Rio. Se você tem alguma ONG específica que fale a respeito de um trabalho desenvolvido na sua região, no estado, a nível de estado, né? Tem que ser uma ONG conhecida, é óbvio. Isso pode ser falado. Se a gente fala de cultura, por exemplo, língua portuguesa é cultura, valorização da cultura brasileira, estrangeirismos, né? A gente pega empréstimos linguísticos, é óbvio, e isso faz parte do fenômeno da língua. A língua também, os empréstimos linguísticos também são legítimos na língua, né? Mas há de se valorizar aquele vocabulário que é exclusivo, por exemplo, de uma região do norte, por exemplo, né? E valorizar de igual modo a um vocabulário que vem de fora, né? O vocabulário que vem de fora não tem mais mérito do que uma palavra que é específica aqui do Rio, entende? Falar de comidas típicas, falar de ONGs que... Eu tô falando de cultura agora, eu não tô falando mais de cultura específica de regiões. Eu tô falando de cultura assim, ó, de esporte, de acesso a cinema, a teatro. É disso que eu tô falando quando a professora fala de ONGs, tá? Essa ONG que a professora está citando, a CUFA, Central Única de Favelas, ela tem um trabalho com músicos, esportistas, ela forma atores, inclusive atores da Globo, que foram formados nessa tal de CUFA, né? Nessa ONG, nessa tal de... É ótima, é famosa essa CUFA, tá? E a democratização, por exemplo, de acesso a museus, né? Como a professora falou agora há pouco no tema sobre educação, a gente já tem as escolas promovendo esse tipo de passeios virtuais para alunos que estão em regiões ermas do Brasil, em regiões mais distantes, em que o acesso é restrito, sabe? Em locais de mais difícil acesso. Enfim, a respeito de cultura, fala-se de museu, fala de apropriação da língua, comidas, danças, museus, acesso aos bens culturais, aos patrimônios culturais. Fala-se de patrimônios tombados e a necessidade de respeitar aquilo que fez história ao longo dos anos e hoje não podem sofrer alterações, eu digo alterações em termos de construção civil, né? Pintura, sem alvará dos governos. Eu não sabia que podia ter passeios virtuais. Tem, sim. Eu teria que citar a fonte dessa informação. Vai falar o nome do museu. Museu de Arte Moderna de São Paulo tem, Museu do Amanhã tem, mas não é para você visitar exposições, você só visita o museu, você conhece o museu. Sim, o nome do museu que promove esse tipo de trabalho, Museu do Amanhã no Rio de Janeiro, o MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, são os dois que eu como. A Pinacoteca de São Paulo também tem. Pinacoteca de São Paulo também. Museu do Louvre também, mundialmente famoso, as pessoas vão do mundo inteiro para visitar o Museu do Louvre. Mas falando a título de Brasil, esses três eu poderia citar, com certeza para você os três têm esse tipo de trabalho, tá? Bom, a professora falou pra caramba. Eu aposto em temas como educação, tecnologia e meio ambiente. Acho que temas sobre cultura, valorização da cultura brasileira, sei lá, alguma coisa assim,
uma possibilidade, pouca coisa, mas acho. Mas aí de repente vem a ESA e coloca um tema nada a ver, assim, um substantivo abstrato sobre alteridade. Pode ser que sim, né? Espero que não, mas pode ser que sim. Eu espero que minimamente essa live de hoje tenha aberto os horizontes de vocês acerca de repertório sociocultural. Do que é um repertório sociocultural? Que quando a banca promove um tema que é super difícil, ela não quer que você tenha uma citação que vai caber ali como uma luva para aquele tema difícil. Ela quer que você use o teu conhecimento de mundo para colocar no papel, defenda o teu ponto de vista e traga as informações externas para legitimar aquilo que você disse. Entende? Olha, é como se você colocasse assim, ó, o que eu tô dizendo aqui não é mentira. Tem um museu que promove esse tipo de ação, tem uma ONG que faz um trabalho desse tipo. Entendeu para que serve o repertório sociocultural? Você defende teu ponto de vista depois, você legitima com o repertório sociocultural. Então a banca não quer que você traga citação, gente. Não é bem isso que a banca espera de vocês, mas, infelizmente, os cursos passam por... meus amores, eu agradeço a presença de vocês, a participação de vocês. A gratidão é toda minha, todinha minha, de verdade. Então, a questão é, os cursos tentam facilitar o processo para vocês e aí dificultam, sabe? Não começou... Tô sentindo que vou usar isso. Não precisa colocar a data. Você só diz que museus, e cita o nome do museu, disponibiliza acesso online. Eu não sei quando começou de verdade. Disponibiliza acesso online a visitas virtuais. Tour virtual, você pode botar entre aspas, sabe? Que nada, Teófilo, imagina, é um prazer estar aqui falando com vocês e, se Deus quiser, ano que vem tem farda, né? Ano que vem vocês vão entrar pelo portal lá, que nem meu marido entrou e eu estava na formatura inaugural dele, semana de aula inaugural, ele com aquela camisa branca, calça jeans, cabelo baixo, aquela cara de sugado, aquela semana que quase pediu para ir embora, não pediu, que todo mundo quase pede não vai embora, né? Vocês lá, plemos, se Deus quiser. Tá? Então eu espero que minimamente essa live tenha contribuído e de verdade a professora colocou temas em que eu aposto, embora isso seja um tiro no escuro, de alguma maneira na hora da prova de vocês vão ter aquele insight de tipo, opa, se eu não tenho repertório sociocultural como uma carta na manga, eu vou pensar como a professora me ensinou. Eu vou buscar o nome de uma série, eu vou buscar um documento, eu vou buscar o nome de um órgão, caramba, deixa eu ver de que maneira eu posso linkar o meu tema, entende? É desse jeito que a magia acontece. Desse jeito. Amém. Se Deus quiser, vai acontecer. Isso, meus amores. Amém. A live vai ficar gravada. A prof vai deixar aqui. E vocês vão compartilhar com os amigos. Amigos mesmo, né? Não precisa compartilhar em grupos, só se quiser. Porque é pertinente. E até domingo tem muita água para rolar debaixo desse barco. Não é mesmo? Então, olha... Um beijo grande para vocês que ficaram comigo aqui até o final, participando, tirando dúvidas. Muito obrigada por tudo. Um beijo e até a próxima com boas notícias. Pós-prova, tá? Beijo, tchau.